Eu posso dizer, meus irmãos, quando a gente prepara uma mensagem, nós oramos, abrimos a Bíblia, lemos um pouco, meditamos, e vai somando, e o Senhor vai nos inspirando a usar um texto bíblico, uma mensagem que vai chegando, e a gente fica muito preocupado de às vezes estar colocando o nosso coração na mensagem, e não deixando que Deus coloque a mensagem no nosso coração, o que é diferente. Mas quando a gente chega diante do púlpito e começa o culto, a gente percebe que Deus está no controle. O hino que nós cantamos, eu até separei aqui para a gente ver só o refrão, me deixou feliz. Ele diz: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor. E eu quero falar aos irmãos hoje sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e todos nós concordamos com isso. É o amor de Deus, o incomparável amor de Deus, que nos buscou e nos resgatou, dando seu Filho na cruz. E eu digo, tudo deveria ser amor, não é verdade? O mundo deveria ser um mundo cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz. Quando Deus criou todas as coisas, Ele sempre dizia: e viu Deus que era muito bom. E tudo era realmente muito bom, até que o Senhor criou o homem, e no 7º dia Ele cessou a sua obra criativa, e daí para frente começou a tratar conosco. A felicidade. Onde há amor, há alegria, há paz e há felicidade, ou deve haver felicidade. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e vai daí para diante. Eu até vou convidar os irmãos para a gente ler o texto. Está em Gálatas 5, são só 2 versículos para a gente embasar nossa mensagem. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23. Os irmãos que encontraram, acompanhem a minha leitura. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alguns textos diz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito, que é o amor, não é apenas o amor, mas ele redunda em alegria, em paz, em bondade, em paciência, muitas coisas que advêm do fato de o fruto do Espírito derramado em nossos corações ser amor. Mas a felicidade, há pessoas que dizem que não existe a felicidade. A felicidade é constituída de pequenos momentos de alegria. Quando a gente tem momentos de alegria, a gente está feliz. Mas logo em seguida, neste mundo, a gente tem momentos de tristeza. Então a gente diz que a felicidade se foi. Assim como ela vem, ela vai também. E a gente vai vivendo de momentos alegres. No hino ao amor, capítulo 13, versículo 4 a 7, vamos dar uma lida? Está em 1 Coríntios. O hino ao amor, capítulo 13, versículo 4 a 7, diz o seguinte do amor: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria nem se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa descrição do amor nos leva à continuidade do fruto do Espírito, que é amor. O amor, então, ele é paciente. Nós temos sido pacientes. O amor tudo suporta. Nós temos suportado tudo com alegria. Regozijai-vos sempre, diz a palavra de Deus. Suportai-vos uns aos outros em amor. São tantas as mensagens que a gente poderia estar citando, que falam do amor como paciente, que suporta todas as coisas que nos advêm, as pessoas com quem nós temos ao nosso redor. Mas eu pergunto, se um mundo criado por um Deus que é amor, e que deveria ter o fruto do amor, e como consequência ter paz, por que neste mundo tanta desavença, tanta discórdia, tanto ódio, tanta violência?
soberba, que faz parte também do fruto, soberba que faz parte dos frutos da carne, desculpa. Por que tanta inveja, tantas discórdias? E eu diria, assim como as trevas não existem, elas são simplesmente a ausência da luz, o ódio é a mesma coisa. O ódio só existe porque está ausente o amor. Onde não há amor, há ódio. É a contrafacção do amor. Por isso o homem vive nessa discórdia, não ama, odeia, inveja, entra em litígio, entra em guerra e mata. Por quê, meus irmãos? Porque o homem rejeitou a Deus. O homem rejeitou o próprio amor. E o que ficou no mundo? As trevas. E o que Jesus Cristo veio fazer? Trazer a luz a este mundo. O amor hoje em dia, que se chama amor no mundo, não passa de egoísmo. Dizem que quem ama não mata. Por que dizem isso? Porque estão matando pelo amor. Não só nas guerras, como no próprio nível marido e mulher. Quantos não matam por amor? Ou amor entre aspas. Mas isso é apenas a demonstração do egoísmo do homem. O homem que busca o que é seu, as posses, e não está preocupado realmente com o que é o amor. Mas eu não estou falando ao mundo. Eu olho aqui e vejo todos os irmãos presentes. Então eu estou falando a filhos de Deus. Estou falando a crentes salvos por Jesus Cristo. Dizem que filho de peixe, peixinho é, não é? Então nós temos que ser amor também, porque somos filhos do Deus que é amor. E eu digo uma coisa, há muitas pessoas com quem eu converso que ficam procurando a igreja ideal. Ficam pulando de igreja para igreja, tentando encontrar uma igreja perfeita. E eu digo a essas pessoas, você não vai encontrar. A igreja perfeita só Jesus Cristo conhece, e Ele vem buscar ela. Mas as igrejas que você vê, elas estão misturadas com o joio. Por isso não há total alegria no meio da igreja, não há total paz no meio da igreja. Por isso há dissensões, divisões nas igrejas. E se nós formos procurar a igreja perfeita, nós não vamos encontrar. Uma igreja cheia de amor, cheia do fruto do Espírito, nós encontramos o amor na igreja, encontramos a alegria, mas encontramos também muitas discórdias, muitas desavenças, muitos litígios entre irmãos, muitos relacionamentos estremecidos por uma palavra que foi dita, por uma palavra que não foi dita. Então a nossa igreja não é realmente um espelho do amor, assim como o mundo em que habitamos, mas nela habita o amor de Deus nos corações que realmente entregaram suas vidas a Deus. Então o amor está entre nós. Jesus nos ensinou, e só não aprende quem não quer. Ele disse: amai-vos uns aos outros. Nunca devemos julgar um irmão, porque Jesus Cristo diz que estamos julgando o servo alheio. Eu não posso julgar o irmão, porque ele vai dar contas ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas, por outro lado, Jesus também ensinou que pelos frutos nós podemos conhecer a árvore. Então a igreja não pode ser simples como uma pomba apenas, mas tem que ser como uma serpente e sábia, sabendo o que é que há no meio dela para separar o joio do trigo. Embora o joio vai ser tirado do meio da igreja só no dia quando nós ressuscitarmos, ou quando a igreja for arrebatada. Aí só o trigo vai subir e o joio vai ficar. Podemos conhecer quem é filho de Deus no nosso meio? John Stott, um autor muito famoso no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, um livro que eu recomendo aos irmãos lerem, muito bom. Ele diz que há uma marca distintiva do Filho de Deus. Qual seria essa marca, irmãos? Os irmãos têm uma ideia de qual é a marca que nos distingue do mundo? Alguns dizem que é uma convicção doutrinária, aquele que sabe todas as doutrinas, que defende com sangue e suor. Isso está lá em 1 Coríntios 13, podemos até ler no Hino ao Amor. O versículo 1a diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, isto é, conhecimento absoluto, se eu não tivesse amor, nada seria. Não adianta tudo que eu conheço. O irmão Timóteo diz: eu tenho uma bagagem de 50 anos de crente,
faculdade teológica, mas se eu não tiver amor no meu coração, isso é só conhecimento intelectual. Outros dizem que é a fé, a marca distintiva do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade. Ainda no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 2, só na parte B, diz: ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então a fé sem o amor também não vale. Há que ter o amor como a base da nossa fé. Outros ainda afirmam, segundo John Stott enumerou, o serviço cristão. E nós podemos encontrar no capítulo 13 ainda, versículo 3, na parte A, que diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e não tivesse amor, eu nada seria. As boas obras não nos levam à comunhão com Deus. Elas são o nosso serviço. Nós somos criados para as boas obras, que Jesus Cristo nos preparou de antemão. Mas isso não basta se nós não tivermos amor no coração. E a experiência religiosa. Há pessoas que gostam muito das experiências emocionais, porque eu tive experiência com Deus, eu já senti Deus operando na minha vida, eu orei e o Senhor me respondeu. Experiências religiosas são importantes para o crente. Ele deve ter uma comunhão com Deus e deve ter muito boas experiências com Deus. Mas se ele não tiver amor, essas experiências vão ser vazias. E amanhã, quando ele não tiver experiência mais, ele vai se frustrar. Pessoas que vivem baseadas em experiências religiosas, elas se frustram todo dia, porque há momentos em que a gente vai ter experiências difíceis, em que a gente vai pensar: Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? Esteve ontem? E a gente fica frustrado. Mas se houver amor no meu coração, eu vou sentir que Deus está ali me acompanhando nos momentos mais difíceis da minha vida. O hino ao amor, capítulo 13, sempre se repete: se eu não tivesse amor, nada seria. Então o amor é a marca distintiva do cristão. O amor com que vos ameis uns aos outros, o amor que nós demonstramos aos outros, porque amor embutido, amor guardado em mim, não resolve. Eu tenho que demonstrar o meu amor numa atitude de perdão, de ajuda, de socorro ao irmão caído. Por que não existe a igreja perfeita? Se somos filhos do amor, a igreja deveria ser perfeita. Todos nós amando-nos mutuamente, todos nós nos dedicando um ao outro, como diz o apóstolo Paulo, cada um considerando-se inferior ao outro, o outro superior a mim. Então isso vai trazer o amor entre nós, e a igreja vai ser perfeita, porque o amor estará abundando no meio da igreja. Será que quando há conflitos na igreja, divisões, invejas, é porque nós não temos o amor na nossa igreja? Quando nós nos ressentimos com alguma coisa que algum irmão nos falou, será que é porque me faltou amor? O amor deve ser a nossa marca. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 nos manda amar com amor fraternal não fingido, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. E isto vai fazer a diferença quando eu amar o meu irmão de uma maneira ardente, não amor superficial, mas profundo. E ainda vejam a gravidade do tema na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 a 16, como o apóstolo João trata, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas aquele que odeia, vamos ler a partir do 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E logo pulando para o versículo, desculpa, eu estou lendo o capítulo 2, por isso que eu estou estranhando o texto. É capítulo 3 que eu convidei os irmãos a lerem. Versículos 11 a 16. Agora sim, vamos ler o texto correto. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou?
porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meu irmão, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. É profundo. Amar o nosso irmão é dar a nossa própria vida como Cristo deu a sua vida por nós. E nós temos que conhecer-nos uns aos outros, temos que ter momentos de comunhão, temos que estar juntos nos momentos de orações, para que cada um derrame as suas lágrimas uns para os outros. A Bíblia manda em Tiago que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser sarados do pecado, da doença. É preciso que sejamos em comunhão. O conhecimento doutrinário é necessário, precisamos ter convicções daquilo que a gente crê, para que a gente possa apresentar o Evangelho com a certeza que estamos pregando a palavra correta, para que possamos defender o Evangelho de Jesus Cristo diante das heresias que são criadas aí fora, das pessoas que tentam nos desviar do caminho de Jesus Cristo. É preciso haver convicção religiosa, claro que sim. A fé é indispensável. Se não tivermos fé, não vamos agradar a Deus e não teremos certeza de nada na nossa vida. Mas se nós estamos numa igreja é porque nós temos fé. A fé nos conduz a Jesus Cristo e nós podemos crer. Mas a fé também é algo que é doado a nós. Deus nos coloca a fé. Precisamos pedir sempre que o Senhor acrescente a fé ao nosso coração, para que nós possamos crescer na fé. Mas ela não é tudo. A experiência religiosa é importante, o serviço cristão é essencial. Se estamos na igreja, precisamos servir-nos uns aos outros. Jesus Cristo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós podemos ser diferentes? Temos que estar na igreja prontos a servir, em qualquer área onde for preciso. Onde a gente ver que há algo a ser feito que não está sendo feito, não precisamos pedir que nos mandem, esperar que nos mandem. Temos que nos colocar à disposição. Isto é o serviço cristão. E ele é essencial numa igreja para que ela possa operar. Serviço cristão significa entrega da nossa vida para o trabalho, para o apoio ao pastor, aos diáconos. Estarmos na portaria é um serviço cristão, estarmos nas músicas, nos pianos, dirigindo. Isso tudo é serviço cristão. Precisamos estar ativos, fazendo o trabalho que a igreja precisa que nós façamos. Não vai vir gente de fora para fazer. Às vezes se fala lá no som a carência que existe de pessoas dedicadas ao som, à imagem, e hoje mesmo não tem ninguém na filmadora, mas ou tem, parece que tem agora, desculpe, está sentadinho lá. Mas por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a sair daqui de baixo e estar lá em cima com os irmãos fazendo um trabalho. Isso é um serviço cristão que é necessário lá em cima. Eu já estou aproveitando para convocar. Procure o Marcel, procure a mim também na imagem, e nós estamos precisando de gente para estar trabalhando lá em cima. Isso é serviço cristão que nós contamos. Eu estava dizendo, às vezes se fala lá de contratar um profissional para cuidar daquela área. Pelo menos ele vai ficar lá e vai fazer tudo direitinho e não vai estar sendo retirado do convívio aqui de baixo, onde o culto se celebra. As pessoas ficam lá em cima, estão participando do culto também, mas sempre estão atentos aos movimentos que eles têm que estar tomando lá. Isso é carência também. Precisamos escalar. Alguns vão, outros ficam. Não é, irmão Alexandre? A gente está fazendo uma escala sempre, um subindo, outro descendo, para que a gente possa participar. Precisamos de mais gente. Mas o amor, irmãos, nos leva a cumprir toda a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8, é bem clara com a respeito a isso. Romanos 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias... Romanos, desculpa, estou em Coríntios de novo. Romanos 13, versículo 8, é bem a resposta daquilo que eu estou dizendo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, uns aos outros. Pois quem ama, cumpriu toda a lei. Quando nós nos preocupamos com a lei,
Há grupos religiosos que querem cumprir a lei, guardar o sábado e outros mandamentos que lá existem. Eles se esquecem de ler que onde há o amor, a lei está cumprida. E Jesus Cristo cumpriu a lei na cruz do Calvário por nós. Ali Ele deu a sua vida por amor. Então o amor é a resposta de tudo que a gente tem de carente. O amor é a nossa marca distintiva. O amor é o elo que nos une dentro da igreja. É aquilo que faz com que nós sejamos realmente irmãos. Embora até em famílias há irmãos que se odeiam. Mas na igreja não é assim. Porque na igreja a família é de Deus. E Deus é amor. Então o amor deve imperar entre nós. Como praticar o amor, meus irmãos? Eu pergunto. Como praticar o amor no meio da nossa igreja? A Bíblia diz lá no hino ao amor que o amor não se ressente, o amor não suspeita mal, o amor tudo suporta. Isso significa o quê? Eu não posso me ressentir porque algum irmão inadvertidamente me maltratou ou me ignorou. Eu devo dedicar tudo a Deus. Jesus Cristo disse: quando alguém fizer algo para nós, estará fazendo para Ele. Então é a Ele que a pessoa vai dar contas. Eu não tenho que ficar cobrando uma atitude má que algum irmão cumpriu comigo, fez comigo. Eu não posso me ressentir, porque nós estamos crucificados com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que a palavra diz. Então eu não posso permitir que problemas de relacionamento na igreja interfiram no meu relacionamento com Deus, com a igreja, e eu permaneço. Eu posso dizer até para os irmãos, de novo, citando meus 50 anos de igreja, quantas vezes irmãos me ofenderam, quantas vezes eu fui criticado, mas eu estou aqui, e muitos desses irmãos nem estão mais, e eu suportei, eu nunca retornei com ofensa. Há irmãos que a coisa era tão grave que eu convidei para conversar, juntamente com 2 testemunhas, para a gente discutir as questões, mas eu permaneci, perdoei em amor. Não é que estou dizendo de mim como exemplo, mas são fatos que ocorreram, eu não posso deixar de contar. O que acontece, meus irmãos, é aquilo que Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, perca seu status quo. Você agora está crucificado, e quem está crucificado não pode nem tirar a mão da cruz para atacar alguém. Nós estamos crucificados com Cristo, e agora é Cristo quem é o nosso advogado, o nosso Senhor e Salvador. É a Ele que nós devemos debitar tudo aquilo que nós nos ressentimos. Quando nós entregarmos tudo ao Senhor, Ele vai falar ao coração do nosso irmão, porque é servo dele também. Não sou eu quem vou tirar satisfações, mas o Senhor vai tocar no seu coração. Se ele for crente, o Espírito vai incomodá-lo, e ele vai acabar vindo pedir perdão, porque o Espírito Santo não deixa que nós mantenhamos algo de ressentimento no nosso coração. Ele nos incomoda, ele faz com que a gente busque a paz com todos os irmãos. Ele traz arrependimento aos corações, traz harmonia para a igreja, quando todos nós tivermos consciência de que o Senhor da igreja é um Deus de amor, e é no amor que a gente deve conviver com cada um. Temos uma missão comum, meus irmãos. Jesus Cristo disse: indo pregai. Ele não disse para ministérios especiais, para missionários, para evangelistas na igreja. A gente costuma dizer: ah, não, o irmão tem dom de evangelismo, ele faz o evangelismo. O dom do evangelismo é para falar e buscar o perdido, e há pessoas que são aptas para isso mesmo. O Espírito as usa, mas essa ordem é feita para cada crente. Quando Jesus disse isso, ele tinha mais de 500 pessoas testemunhando a sua ida para o céu, indo pregar o Evangelho. E o que é mais importante, ele terminou dizendo: e eis que estou com vocês todos os dias da sua vida. É essa confiança que nós temos que ter quando nós saímos a pregar. A ordem é para todos. Nós temos obedecido. Há pessoas que dão desculpas: mas eu não sei pregar, porque não está estudando a Bíblia, porque não está aprendendo. Aprenda. Eu não tenho dom, peça.
E Deus vai dar o dom. A nossa pregação é o nosso testemunho de vida. Também não adianta só dizer pelo meu testemunho eu estou pregando. Não, pregar é falar, é gritar do alto de uma casa, de um monte, como Jesus pregou, é falar. A gente tem que dar testemunho de vida, claro que sim, não podemos ser cobrados por ninguém por atitudes erradas que tomamos. E se a gente tem alguma coisa que pode ofender o que o irmãozinho não faz, a gente tem que deixar de fazer, para que o irmão possa não se escandalizar na minha atitude. Isso tudo é obra do amor. Mas a mensagem que tem que ser pregada tem que sair das nossas bocas. O Espírito Santo vai abençoar. Podemos crer nisso? Que quando eu falar do amor de Deus, não sou eu quem estou falando, mas é o Espírito de Deus que está indo ao coração, que a palavra é viva e eficaz, ela penetra no profundo do ser, vai até a divisão da alma e do espírito. O espírito que está morto em delitos e pecados vai ouvir a voz de Deus, e no momento que ele ouvir a voz do Filho de Deus, ele vai se levantar e poderá ter vida nova, porque nós pregamos a palavra. Temos a palavra do perdão de Deus. Pessoas que estão aí culpadas, sentindo-se culpadas, com grandes crises existenciais, mas nós temos a palavra que perdoa, a palavra que liberta, e nós podemos ajudar os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes que estão nas trevas, levando a eles o amor de Deus, bastando apenas dizer João 3,16. Quando você disser esse versículo, você está pregando o Evangelho. Se você não sabe dizer qualquer outra coisa, diga isso, porque você vai estar dizendo que o amor de Deus é sobre todas as pessoas que habitam nesse mundo, e em particular com aquela que você está dizendo. Amamos realmente o nosso próximo? Nós temos essa ordem também, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Olha, é importante. Eu gostaria de continuar nas trevas? Eu gostaria de estar indo para o inferno? Então, se eu não gosto disso para mim, eu não posso gostar para o meu próximo. E se eu souber de alguém que está em trevas, que está em caminhos errados, que não é Jesus Cristo, eu tenho a obrigação de alertar, ainda que eu seja esbofeteado, ainda que eu seja rejeitado. E isso entra naquela questão da renúncia a si mesmo. Olha, se eu for rejeitado porque estou falando da palavra de Deus, glória a Deus. Como o apóstolo Paulo dizia, se sofreis por causa da palavra, que bênção. Pior é quando nós sofremos por nossas atitudes erradas, fora do contexto. Então, meu irmão, o amor é a nossa marca distintiva. Eu quero deixar bem patente que nós temos que amar-nos uns aos outros, sem rejeições, sem preconceitos, sem achar ninguém inferior a nós. Todos somos servos do Deus Altíssimo, o Deus que é amor. Então fala e não te cales, promova este evangelho do amor de Deus. Deus é amor, o fruto do Espírito em nós é o amor. Se não tiver o amor, nada serei, nem o fruto do Espírito está crescendo em mim. Jesus nos amou e Ele se entregou a nós por amor. Podemos fazer isso também? Entregar nossa vida no altar de Deus por amor e amar-nos uns aos outros. Vai ser tão maravilhoso quando todos nós nos amarmos e amarmos o nosso próximo e buscarmos o nosso parente, o nosso vizinho. Eles estão indo para as trevas, meus irmãos, estão nas trevas, estão indo para o inferno. E o momento é hoje, o dia da salvação é agora, não é amanhã. Eu posso deixar para amanhã, onde ele poderá não ter um amanhã. A salvação é hoje. Não desliguei o celular e está aqui dando toquinho, desculpem, irmãos. Mas podemos fazer isso, amar-nos uns aos outros dentro da igreja, sem preconceitos, e irmos ao mundo levar a palavra de Jesus Cristo, a palavra de salvação, a palavra que liberta dos pecados. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, a mensagem do amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações, e nós temos que reconhecer esse amor em nós. E quando houver algo que nos incomoda, é porque o Espírito Santo está mostrando. Então vamos arrancar tudo que não seja amor.